Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou um dos consultores da consultoria empresarial Passos e também vou estar conduzindo alguns vídeos no nosso projeto Você Consultor Empresarial. O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o processo de consultoria em si, né? Então a gente explicou em alguns vídeos anteriores sobre quais são as primeiras etapas, né? Então a gente falou um pouquinho da pré-consultoria, o que que é importante de abordar, né? E no vídeo de hoje a gente vai estar falando então sobre o processo de consultoria em si. O que que a gente deve fazer? Primeira vez que a gente fechou o contrato na pré-consultoria, tem o escopo definido, qual a primeira coisa que eu devo fazer quando eu chego no meu cliente, né? Então a gente vai estar descrevendo sobre essas etapas dentro do processo, algumas dicas, né? O vídeo ele é um pouquinho longo, então a gente vai estar quebrando ele em duas partes. O primeiro vídeo é o de hoje, na próxima semana a gente vai lançar a parte 2. Então no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre mais a parte conceitual do processo de consultoria, né? Vamos estar entrando nessas macro etapas que são importantes para que a gente tenha um entendimento de como o processo evolui. E na próxima semana a gente vai estar falando um pouco mais sobre as ferramentas e alguns métodos que a gente pode estar utilizando no decorrer desse processo. Então eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês agora na sequência, né? E aí vou pontuando aquilo que é importante dentro de cada etapa. Para qualquer dúvida, vocês deixem os comentários, a gente avalia, responde vocês e quem sabe vire até pauta para um próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade, né, ao nosso vídeo, como eu comentei, eu vou estar compartilhando a tela. Então, a gente vai estar falando sobre o processo de consultoria. Então, é um curso Você Consultor Empresarial, se você ainda não sabe, né? A gente vai estar disponibilizando um curso para formação de consultores, onde a gente vai estar compartilhando a nossa metodologia. Nós somos uma empresa de consultoria empresarial que tem já mais de 5 anos de experiência no mercado. Então, a gente vai estar compartilhando a metodologia que a gente desenvolveu nessa caminhada, né? E tá trazendo isso, compartilhando com vocês essa troca de experiência. Já tem uma trilha de outros vídeos onde a gente explica um pouco sobre os processos, enfim, né? E aí agora a gente vai estar entrando especificamente no processo de consultoria, né? Antes da gente falar do processo de consultoria, então no vídeo passado, né? Se você for analisar no nosso YouTube, o vídeo anterior a esse, o Thiago estava falando um pouco sobre as etapas da pré-consultoria, né? O que é importante de se abranger nesse processo, como prospecção de cliente, diagnóstico inicial, formulação de uma proposta e a questão do contrato da prestação de serviço, né? Então, isso na etapa de pré-consultoria é a base para que a gente vá para então a nossa segunda etapa, que é a consultoria em si, né? Dentro desse cronograma, digamos assim. Quando a gente entra no processo de consultoria, a gente dividiu aqui em 7 macroetapas, né, que a gente julga que são extremamente importantes, para que você consiga estar dividindo o processo, né. Então, etapa 1 é o alinhamento do início de processo. Essa etapa ela é importante, porque até então o único contato que nós tivemos com a empresa foi no desenho da proposta e no fechamento do contrato. Eh E ainda, de certa forma, é uma avaliação um pouco superficial, né. Lógico que a gente tem metodologias que mesmo seja uma análise superficial, a gente consegue desenhar qual que é a capacidade de tempo, qual que é o tempo que a gente vai precisar para executar a atividade, mas não entramos a fundo nos processos, né, para entender realmente o que está gerando o problema. Então essa etapa do alinhamento inicial do processo é digamos que é a etapa de abertura do processo de consultoria na empresa. Normalmente ela é puxada por uma reunião com a alta gestão da empresa, né, onde a gente vai estar validando, mostrando um cronograma macro, e aqui é importante já que dentro daquele mapeamento que foi feito para a geração da proposta, que vocês, com base naquelas informações, já façam um desenho de um cronograma macro para que nessa reunião de abertura já seja validado com o cliente, né.
Porque se a gente não alinha bem as expectativas no início do processo, vocês vão notar que em alguns momentos pode ser que o cliente venha e questione, enfim, poxa, eu pensei que o processo fosse evoluir de uma forma mais rápida. Os resultados ainda não estão aparecendo. Por isso que é importante ter um cronograma bem detalhado e esse cronograma ser apresentado já no começo do processo. E não só isso, né? Ser amarrado até mesmo na geração do contrato, um prazo de execução. A gente até brinca e fala que o processo de consultoria ele é como uma construção de uma casa. A gente passa muito tempo trabalhando nos alicerces, no fundamento e não mostra o resultado. Mas depois que a fundação está concluída, a gente começa a ver o resultado aparecendo. E numa casa, a gente não pode começar construindo pelo telhado. O processo de consultoria ele é basicamente isso. Não adianta a gente ir atuar naquilo que a gente acha, aquilo que o cliente acha que é uma dor e que talvez pode não ser, né? Então, quando a gente fala de alinhamento de início de processo, isso para qualquer que seja o segmento do processo, é importante que você então faça, né, pelo menos um alinhamento das atividades macro com uma linha de tempo, falando assim, etapa 1 a gente vai fazer em tanto tempo, etapa 2 em tanto tempo, até chegar na finalização do processo em si. Então, o alinhamento do início de processo ele é extremamente importante, né? Além de que também facilita o teu controle, né? Porque a gente também, quando a gente está iniciando um processo de consultoria, a gente tem que analisar isso como um projeto. Então, a gente tem que controlar lead time, né, tempo de execução, para que realmente não atrase o cronograma, né? Então, tem uma série de fatores. Então, o ponto 1 ele é importante por isso. Depois dentro do curso, a gente vai compartilhar materiais a gente vai estar mostrando como vocês podem fazer o controle disso, né? Qual que é o modelo de apresentação desse cronograma, enfim, né? Aqui é mais o conceito para vocês entenderem a importância. Quando a gente, falando um pouco da etapa 2 agora, né? Análises dos históricos da empresa, quando nós vamos iniciar um processo de consultoria para uma empresa que já é, digamos assim, estruturada, que já tem um histórico, já está presente no mercado, a gente inicia as análises avaliando o histórico da empresa. Em que sentido, né? A história ela tem alguns pontos a nos contar. Então, quando a gente olha para trás, a gente consegue ver como que essa empresa vem performando, né? Eu vou usar um exemplo do financeiro. Quando a gente tem uma empresa já formada, a gente vai analisar um histórico financeiro, a gente já sabe como que ela performa. A gente já consegue entender quais são as sazonalidades, quanto que entrou, quanto que saiu. Por mais que seja de uma forma macro, a gente já consegue entender a saúde financeira dessa empresa analisando um histórico. Isso vale para vários outros segmentos. Eu vou fazer uma consultoria, um processo de, sei lá, treinar uma equipe comercial. Poxa, se a empresa já tem um histórico bem definido, você já pode monitorar quais são os resultados do comercial dessa empresa. Se essa empresa não tem essas informações, então você já começa entendendo que esse é um dos problemas, né? Porque se a gente não monitora, a gente não consegue gerenciar. E vocês vão estar encontrando isso no dia a dia e vão vendo que um ponto vai puxando o outro, né? Porque a empresa ela tem que funcionar como várias engrenagens, né? Se tiver um descompasso entre os setores, isso vai ficar evidente e um setor acaba puxando o outro, né? Então, quando a gente fala de análise de histórico, é extremamente importante que se a empresa já estiver constituída, a gente ter esse histórico para avaliar e realmente ter esses fatos e dados, né? Porque às vezes o sentimento do cliente ele é um, e quando a gente vai ver na prática, não necessariamente é isso, né? Porque um exemplo que eu dou, por exemplo, o cliente fala assim, poxa, eu estou sempre fechando no 0 a 0, tem problema no meu financeiro, não sei o quê. Aí quando a gente começa a analisar o financeiro, a gente vai ver que o problema do cara é falta de demanda, ou é uma precificação errada,
ou é porque ele está levando muito mais tempo do que deveria para estar produzindo. Então, existem algumas resultantes, né? E os indicadores de cada processo, eles são importantes por conta disso. A gente consegue, se a gente tem um indicador bem definido, a gente consegue ir medindo periodicamente e sabendo se eu estou numa tendência positiva ou não, né? Então, quando eu falo de empresas constituídas para análise de histórico, é porque pode ter uma outra vertente, né? Você pode estar prestando uma consultoria para desenvolvimento de um plano de negócio. Então é um pouquinho diferente o contexto, né? Porque quando você vai desenvolver um plano de negócio, não necessariamente você tem um histórico, né? Você está começando, então você vai fazer uma análise para entender a viabilidade daquela empresa. E aí são conceitos um pouco diferentes, né? Então você vai estar falando de desenvolvimento de plano de negócio, que aí também tem todo um cronograma a ser seguido, né? Tem várias cartelas, vários passo a passos, né? Enfim, são situações um pouco diferentes, né? A questão da montagem, no tópico 3, né? Montagem do cronograma de atividades detalhado. Então, lembra que lá no início a gente fez uma conversa inicial, teve um cronograma macro, com macro etapas, datas mais generalizadas, né? A partir do momento que você analisa os históricos da empresa, começa a ficar claro, então você vai montando cronogramas com microatividades, né? Vai estar dentro dessa montagem de cronogramas, você vai estar envolvendo os setores. É importante a gente ter em mente que o consultor ele não está indo na empresa só para executar, né? Mais do que isso, a gente vai para entender o problema e aí é que tem um mix de consultoria com assessoria, né? Então a gente identifica o problema, desenvolve possíveis ferramentas e métodos de controle desse problema, e mais do que isso, a gente quer que o cliente ele seja autossuficiente para que no final do processo ele consiga conduzir essa atividade de forma autônoma, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro da montagem de cronogramas, a gente tem que prever não só a questão de mapeamento e criação de controles, parametrização, tudo isso, mas é extremamente importante ter uma etapa que a gente considere o treinamento e desenvolvimento desses responsáveis, né? Para que eles consigam ter essa noção de gerenciamento da empresa como um todo, das suas respectivas áreas, né? Então, quando a gente fala de cronograma de atividade detalhado, a gente está falando para pegar o passo a passo do plano de ação ali e pontuando o que é importante dentro daquele setor, quais são as ações, definir responsáveis e datas, né? E ações que sejam palpáveis, porque se a gente tem uma ideia do que fazer e não atribui responsável e nem ação, dificilmente isso vai acontecer. E aí a gente vem para a etapa 4, onde a gente vai estar falando da execução e monitoramento dessas ações, né? Então não basta só a gente entender, montar o plano de ação e encerrar por aí. Então a etapa é o quê? Entendimento, análise do histórico, desenhar o plano de ação, atribuir datas e responsáveis, né, para cada etapa, trabalhar na execução, fazer o monitoramento dessas ações mapeadas. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando que a gente vai dar o direcionamento, vai dar o auxílio, vai tirar as dúvidas, mas que não necessariamente é o consultor quem irá realizar todas essas ações de forma sozinho, né? Digamos assim. Pode até ter ações que sejam nossas, por exemplo, criar uma base para análise de um indicador. Então, para isso que aí eu vou utilizar algumas ferramentas, né? Por exemplo, quando eu vou criar, como que eu vou converter essa informação do meu cliente que não tem um indicador em um indicador para tomada de decisão? Eu vou pegar uma base de dados, eu tenho que trabalhar em cima dessa base, preciso saber qual é o indicador que é importante para o meu cliente, e aí eu vou desenvolvendo isso. Ele vai preencher uma tabela, seja no Excel ou no sistema, onde eu vou extrair essa informação e vou trabalhar com ela e vou criar os indicadores. Aí entra o know-how do consultor na área que ele for atuar,
e por isso que é importante também ele ter conhecimento de ferramentas de gestão, né? Basicamente, conhecimento intermediário em Excel, porque o Excel é uma base onde a maioria das empresas você consegue estar extraindo informações de sistema para fazer uma análise de dados, se o sistema não te propiciar isso. E para a realidade de micro e pequenas empresas, às vezes os sistemas não trazem o nível de informação que a gente precisa, né? E aí a gente precisa estar trabalhando ela para que realmente consigamos tá dando desdobramento nessas ações e nessa criação de indicadores. Na etapa 5, né? Então, a gente já passou por toda a parte de análises, plano de ação, execução. Então, chega numa etapa do processo onde a gente precisa auditar. E realmente é botar o dedo na ferida, porque da etapa 5 para o final do processo, digamos que já falta pouco tempo. E essa etapa final é o que vai comprovar a eficácia do nosso processo de consultoria. Então, é extremamente importante que na etapa de auditoria a gente verifique se tudo que foi desenhado está sendo cumprido, se todas as ações foram implementadas. É muito comum a gente implementar, fazer todo um trabalho, criar times, treinar o pessoal, utilizar uma, duas, 3 semanas e depois, enfim, acaba não priorizando e não utilizando essas informações. Então, o processo de auditoria ele é extremamente importante. Nessa etapa, você vai realmente chegar na empresa, verificar em determinado setor onde você atuou, que aquelas ferramentas que você implementou se estão sendo utilizadas, vai verificar se existe uma cobrança por parte da estrutura hierárquica, né? Que não basta só você delegar, criar e fazer, tem que ter um monitoramento por parte dos responsáveis também, né? Então, na etapa de auditoria é justamente isso, ir lá, botar o dedo na ferida e falar assim, pessoal, aqui, ó, isso aqui não está sendo feito, isso daqui está sendo feito. Ah, gerou auditoria? Então a gente vai para a etapa que é o quê? Geração e apresentação de relatórios. Então auditamos, criamos todo o processo, você vai compilar todas essas informações daquilo que foi criado, que foi auditado, o resultado que foi atingido, né, até então, e aí vai estar marcando mais uma conversa de andamento de processo, né? Que dentro do teu cronograma ali é importante que essas conversas de atualização você também vá fazendo periodicamente. Tem empresas que vocês vão acordar em estar fazendo um follow-up semanal. Tem outros donos de empresa que vão estar te pedindo uma atualização a cada 15 dias. Tem donos de empresa, que tem clientes que vão estar querendo, que vão conversar com você no início do processo e no final do processo. Tem clientes que você vai conversar só no fechamento de contrato e depois ele vai terceirizar toda a responsabilidade para o time dele e vocês capazes de nunca mais se cruzarem, né? Então depende do perfil do seu cliente, você vai entender se ele é um pouco mais centralizador ou não. Mas o fato é que, independente de quem seja, você proponha em conversa de follow-up, de ajuste de rota, né, de validação. Aqui a gente chega na etapa 6 como geração de apresentação de relatório, mas é pegando o contexto como um todo para que antes da finalização do processo você consiga mostrar tudo que foi desenvolvido, como era, como está, né? Então antes e depois é importante a gente ter essas comparações. Ah, antes nesse setor A não tinha esse indicador, nós criamos aqui, ó. Então, com base no histórico, ele performava dessa maneira. Depois que a gente começou a monitorar, teve uma melhora ou teve uma piora, enfim. São pontos que aí você vai analisando e aí vai fazendo a geração de um relatório como um todo. E aí então chega na finalização do processo, né? Então, depois que você executou todas essas etapas, encerrou, cumpriu com o cronograma, né? E aí você vai analisar se foi ou não atingido os resultados e vem a finalização do processo. Dependendo da situação, você vai analisar, você vai entender que talvez nem todos os objetivos foram alcançados, mas é importante saber o porquê. Foi uma falha nossa como consultoria? Ou foi uma falha do cliente que não deu os recursos? Então, isso é importante de que você tenha esse discernimento, né? Ninguém vai querer finalizar um processo pela metade. Então, é importante que, por isso que durante
a evolução do cronograma, é importante você também ter follow-ups, né, para estar falando assim, pessoal, aqui ó, a gente está no terceiro mês do processo, o cronograma está atrasado, porque o setor que era para direcionar alguém para treinar não mandou ninguém, era para ter feito essa ação. Então, por isso que no decorrer do processo é importante esse alinhamento, para que não se chegue lá na finalização do processo em si e seja uma surpresa que o cronograma não foi atingido, enfim, né? Infelizmente a gente presencia isso no dia a dia, né? Tem empresas que são comprometidas, outras nem tanto. Tem algumas empresas que acham que pelo fato de contratar o processo o problema já está resolvido. O que a gente precisa deixar claro é que a gente está ali para mostrar o caminho, né? Para fazer a estrada, mas não vai ser, não vamos ser nós quem utilizaremos essa estrada. Então, né, não adianta nada. A gente ir lá, estruturar tudo e eles não utilizarem. E na questão da finalização do processo, então é isso, compilar todas essas informações, encerrou o processo, né? E aí isso acaba ficando, de certa forma, mais claro à medida que vocês forem executando uma, duas, três vezes, né? Praticamente isso já fica fixado na mente, digamos assim, né? Essas são as 7 macroetapas dentro do processo de consultoria. Lógico que se a gente for abrir cada uma delas, a gente poderia pegar mais 30, 40 minutos, uma hora para debater sobre, né, para estar falando sobre as ferramentas. E aí é o que a gente vai fazer na parte 2. Dentro de cada etapa dessa, a gente vai estar falando um pouco sobre quais as ferramentas que a gente pode utilizar em cada uma dessas etapas, né? E no nosso curso, além da gente estar falando sobre as ferramentas, a gente também vai estar disponibilizando todo esse material, né? Então a gente vai estar entrando mais no detalhe sobre o que cada macroetapa dessa a gente pode fazer, né? Então são pontos que são importantes da gente estar analisando e estar sempre, digamos assim, se mantendo atualizados, né? Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje era isso, né? Essas são as 7 macroetapas. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar comentário ou entrar em contato conosco. A gente soluciona essas dúvidas, né? E na semana que vem, próximo vídeo, a gente traz a parte 2 falando sobre as ferramentas. Fica só um recado, né, para vocês estarem acompanhando as nossas mídias, porque a gente vem diariamente postando materiais, informações, né, tirando algumas dúvidas. E é isso aí. Até a próxima. Forte abraço.